Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do treinamento de inteligência emocional, a nova era da inteligência emocional. O nosso cérebro, ele está em evolução. Imaginem que há 20 anos atrás e há 30 anos atrás, qual era o pensamento dos seus pais, dos seus avós? E para quem também tem 20, 30 anos, qual era o seu pensamento de 10 anos atrás? Então, a gente consegue entender um pouco que o cérebro ele tá também em transição, em evolução, assim como a inteligência emocional tá vivendo uma nova era. E qual é essa nova era? Quero trazer muito para vocês nessa aula, que é a nossa aula 1 do nosso treinamento de inteligência emocional, que eu quero mostrar para você na prática como você consegue se sintonizar a vida que você quer viver. E como que eu vou fazer isso? Na prática. Porque não adianta a gente ficar apenas na teoria, a gente ler livros, a gente assistir podcasts que vão agregar muitos saberes, vão agregar muitas coisas boas pra gente e a gente não aplicar na prática. Então, a base da inteligência emocional é você trazer para sua ação o que você quer o que você quer naquele seu pensamento. Porque muitas pessoas ficam ali naquela obesidade mental de apenas estudarem e nunca aplicarem. Muitas pessoas estão presas em terapias durante 15 anos, fazendo análise, fazendo terapias tradicionais e não consegue uma evolução, não consegue uma transformação. Por quê? Qual o motivo? Por que isso acontece? É culpa do psicólogo? É culpa do terapeuta? Que a terapia é muito tradicional, a psicologia ela é muito tradicional? A verdade é que qualquer terapia que você for fazer, qualquer tratamento que você for fazer, ele vai depender muito mais de você do que do terapeuta. Então, a transformação, ela precisa muito do meu posicionamento. E a inteligência emocional, ela fala sobre o nosso posicionamento, a gente querer se posicionar enquanto a pessoa que a gente quer ser. Então, se daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, eu me visualizo dona de uma clínica, trabalhando para mim mesmo, sendo dona da minha própria empresa, ou enfim, cada um tem o sonho e o objetivo que deseja. Daqui a 6 meses eu quero estar 5 quilos a menos, eu quero estar namorando, eu quero estar casada, enfim. E aí você tem esse pensamento, você tem esse objetivo que você está muito bem alinhado no papel. E aí você não consegue tirar ele do papel. Entra ano, sai ano, você não consegue tirar ele do papel. Muitas vezes porque você procrastina, muitas vezes porque você não sintoniza na frequência certa que tem que sintonizar. Então, a nova era da inteligência emocional vai dizer sobre isso, sobre as frequências vibracionais que a gente emite. E a gente capta todas essas frequências. E o que eu quero dizer com essas frequências? Frequências tem a ver com o seu tipo de o seu pensamento e tem a ver com o que você vibra. Então, por exemplo, se eu tô vibrando no pensamento de que que merda, hoje eu tenho que ir trabalhar, que merda, hoje é segunda-feira, e todo domingo à noite eu sinto aquele vazio de meu Deus, amanhã começa tudo de novo. É um sentimento de quê? De desânimo, é um pensamento de ingratidão do meu trabalho, porque eu só resmungo, eu só murmuro. E aí aquilo ali vai criar um nível vibracional ao meu redor. Tudo é energia, gente. Então, imagine. Aqui nessa água aqui, isso aqui tem energia, tem moléculas, tem várias coisas que a gente precisa. Então, se um ser humano fica 3 dias, 4 dias, 5 dias sem beber pelo menos um copo de água, alguma coisa vai acontecer uma desidratação, enfim. E o nosso mental, assim como o nosso corpo físico, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser treinado. Digam pra mim, vocês aprenderam na escola sobre questões vibracionais, sobre níveis de emoção, sobre expressar suas emoções, expressar os seus sentimentos? A gente não aprendeu nada disso. A gente tá vivendo essa nova era de quê? Uma pandemia de saúde mental, onde todo mundo tem depressão, onde todo mundo tem ansiedade, onde todo mundo tem TDAH, onde as crianças têm autismo, onde isso, aquilo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer da nossa sociedade atual? E o porquê que isso está acontecendo? A verdade é que existem muitos casos que têm diagnósticos errados, então tem muita criança
com um diagnóstico errado de 5, 6 anos, tomando medicamento sem necessidade. Tem muito adolescente diagnosticado com TDAH, tomando medicamento sem necessidade. E tem muito adulto com diagnóstico de depressão errado, tomando antidepressivos. Então, a nossa indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais cresce no mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Se a gente parar para pensar, em todo bairro, em toda cidade, tem muitas farmácias. Por quê? Será que é só porque a população está crescendo ou porque existe uma problematização em cima de todas essas doenças e em cima de todos esses diagnósticos médicos? E eu não estou aqui para criticar a medicina, muito pelo contrário. Eu tenho muito respeito sobre a medicina, porque a medicina ela vem para nos ensinar que existe a cura. A medicina vem para nos ensinar que existe um tratamento, que para cada doença existe um tipo de tratamento. Só que hoje os profissionais, eles não sentam com você, te olham nos olhos, faz uma anamnese, um diagnóstico profundo. Eles simplesmente agem como máquinas. Não todos, tá? Porque existe muito profissional da saúde que são profissionais bons, mas a grande maioria age como uma máquina. Então, é médico passando remédio sem necessidade, enfim. Então, o que a inteligência emocional vai dizer pra gente em relação a tudo isso? Que é possível a gente reprogramar a nossa mente e que existem as programações já instaladas em todo o meu mental. E o que são essas programações? São as suas crenças. Programação mental nada mais é do que as suas crenças, é o que você acredita como verdade. É o que seus pais te ensinaram como verdade, é o que a sua cultura te ensinou como verdade. Então, uma pessoa que acredita que para ela ganhar dinheiro, ela precisa trabalhar muito, ou uma pessoa que acredita que ela nunca vai conseguir um homem não presta, ela nunca vai conseguir um casamento bom. Aquilo ali é uma crença que está limitando ela, então ela não consegue se conectar com a frequência de uma mulher que está pronta para um casamento bom, uma mulher que está pronta para empreender, uma mulher que está pronta para prosperidade, para abundância. Por quê? Porque lá atrás, na sua infância, na sua criação, ou até mesmo nas suas vivências com as suas amigas no colégio, adolescência, alguém falou e você ouviu aquilo ali como verdade, você programou o seu mental, instalou aquele programinha ali, então aquilo ali é verdade. Então aquilo ali é uma verdade que qualquer pessoa pode chegar pra você e pode falar o que quiser e que nada vai tirar da sua cabeça. A inteligência emocional vai te mostrar que é possível você desprogramar e programar novos programas. A nossa mente é como se fosse um computador. A gente pode programar e desinstalar a hora que a gente quiser, quando a gente bem entender. E como eu faço isso? Eu não vou falar pra vocês que existe um milagre, um passo a passo, de que você vai dormir, vai programar o seu mental e vai acordar no dia seguinte, linda, maravilhosa, pronta para arrasar. Não, eu não vou falar isso. Mas existem técnicas que dão muito resultado. Que técnicas são essas? Existem técnicas de reprogramação mental, técnicas com radiestesia, onde a gente vai usar gráficos radiônicos. E o que são esses gráficos? São gráficos que, imagina que um QR Code tem uma informação. Assim, do mesmo jeito que a programação mental, aquilo ali que você acredita como verdade, suas crenças, tem uma informação boa ou uma informação ruim, é como se tivesse um código de barra, que aí toda vez que eu vou ali passar no caixa, vai dar aquela informação. Então, os gráficos radiônicos, eles têm essa informação. Então, por exemplo, eu quero fazer um tratamento de procrastinação. Eu vou usar um gráfico radiônico que está emitindo aquela vibração ali, uma vibração elevada, de alta vitalidade, de qualidade de vida, de mais ânimo para aquela pessoa. Vou colocar o nome daquela pessoa em cima do gráfico. Vou pendular, usar o pêndulo. O pêndulo, ele existe dentro da radiestesia com um único objetivo. Apenas para medir as frequências, medir o seu nível de energia, medir como que está a sua saúde física, medir sua saúde mental, sua saúde vibracional, sua vitalidade, sua saúde plena. E como vocês conseguem entender que não existe
uma saúde física sem a nossa saúde mental? Ou vice-versa? Não existe saúde mental sem eu estar alinhada com a minha saúde física? Eu não consigo apenas ir na academia, treinar meu corpo físico e chegar em casa, tá com a autoestima baixa, detonada e totalmente entregue para depressão. Eu não consigo conectar. Então existe uma tríade chamada tríade do sucesso, onde a gente vai estar sempre trabalhando essa tríade, que é trabalhar a evolução do seu corpo físico, do seu campo mental, emocional e do seu campo energético e vibracional. E aí é o seu nível de energia vital, a sua vitalidade. Sabe aquele dia, ou aquela semana, ou até aqueles meses que você se sente desanimado, desmotivado, que você tá super pra baixo, você não consegue sair de casa, você não consegue ter ânimo pra procurar emprego, você tá desempregado, você não consegue ânimo pra ir na academia. Isso daí tem a ver com a sua vitalidade. Não só com a sua saúde emocional, mental, que está prejudicada, mas isso daí tem a ver também com a sua vitalidade. E a gente consegue neuroreprogramar para 100%. Então, a gente consegue pendular ali e ver como que tá o nível, né? Por exemplo, em um dos momentos que eu me tratei com a neuroreprogramação e a radiestesia, eu tava vibrando 40% de 100%. O que isso quer dizer? Baixo, uma vibração baixa. Então, se a minha vibração estava baixa nesse dia, provavelmente a minha vitalidade também estava baixa. E aí, aliado com a reprogramação dos chakras. O que são chakras? São entradas e saídas de energia do seu corpo que por algum motivo você trava. E existem 7 chakras principais. Cada um está relacionado a uma coisa. Por exemplo, aqui o chakra da cabeça, em cima da cabeça, está relacionado com a sua conexão com o todo. Aqui o chakra do meiozinho da testa, que eles falam terceiro olho, ele está relacionado à sua intuição, ao seu nível de consciência, à sua clareza mental. O chakra da garganta, que é o chakra laríngeo, está relacionado à sua clareza ao falar e ao se posicionar. Então imagina, uma pessoa que é mal posicionada, uma pessoa que tem autoestima baixa, tem várias questões que ela não consegue falar, ela não consegue dizer não para os outros, ela tem vários sentimentos e emoções que ela precisa expressar e ela não consegue, ela se anula. Ela vai travar esse chakra, concordam? E aí, existem o chakra do coração, que está relacionado às nossas emoções, os nossos sentimentos. Uma pessoa que está na ansiedade, ela tá com esse chakra travado porque ela não consegue ter o controle das emoções. A ansiedade já dominou ela e ela não consegue simplesmente controlar a hora que ela vai dormir de madrugada, ela não tem hora para acordar, ela procrastina, entra semana e sai semana e ela não consegue se propor a fazer um treino de academia, ela não consegue ter uma alimentação saudável. Então ela tá ali toda vibrando na ansiedade, que é o medo, o pensamento do futuro, e aí ela não consegue dormir, ela fica preocupada, ela acha que não vai dar conta. Tudo isso é o quê? Vibrando na ansiedade e emanando esses pensamentos, essa energia que vai me trazer angústia, que vai me trazer esse vazio existencial. Então, para tudo na vida tem uma explicação e para todas essas questões de bloqueios emocionais, travas mentais, existe um tratamento. E a gente não encontra muitos tratamentos como a neuroreprogramação no SUS, o plano de saúde não oferece, são poucos profissionais que trabalham com essa linha. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é desafiador, porque vai te desafiar, vai te tirar dessa vibração de uma forma mais, não é mais rápida, mas de um jeito onde você vai se entender e vai trabalhar o seu autoconhecimento. Então, o objetivo da neuroreprogramação e da inteligência emocional, a nova era da inteligência emocional, por que eu quis criar o nome do nosso treinamento de treinamento de inteligência emocional? Porque se eu falasse um nome difícil, neuroreprogramação, treinamento de neuroreprogramação, o que vocês iam de cara pensar? Nossa, o que é neuroreprogramação? Eu nem sei. Então, a inteligência emocional, ela deixa a gente mais próximo, né? Porque inteligência emocional todo mundo sabe que é a gente tentar controlar as nossas emoções com mais maestria, a gente aplicar muitas técnicas com maestria pra gente vencer a depressão, vencer a procrastinação, vencer a ansiedade, trabalhar o nosso autodesenvolvimento e muito mais. E aí,
quais são os objetivos dessa neuroreprogramação? Eu vou falar programação mental porque fica mais fácil. Então, tudo que fica mais fácil de entender, fica mais fácil de aplicar. O que é a programação mental? Qual que é o objetivo dessa programação mental? Aumentar o nosso nível de frequência, lembra que eu falei das frequências? Aumentar o nosso nível de frequência, aumentar a nossa vitalidade, aumentar a nossa saúde emocional, mental, aumentar a nossa qualidade de vida e aumentar a nossa saúde física. Por quê? Porque você alinhando essa tríade do sucesso e trabalhando essa tríade do sucesso, consequentemente o seu corpo físico ele vai sentir os benefícios. Então a gente vai conseguir aumentar a nossa frequência vibracional, a gente vai trabalhar a nossa clareza mental, porque a gente vai trabalhar esse posicionamento, essa falta de clareza. A gente vai trabalhar em nível de desbloqueio emocional, autoconhecimento, a gente vai trabalhar não só um passo a passo de autoconhecimento, mas a gente vai ativar o poder da mente, o poder pessoal que existe dentro de você, que você não ativa. Então você tá vivendo no modo automático. É para você o treinamento. E hoje é o nosso primeiro dia do treinamento. Hoje é a nossa primeira aula, tá? Fiquem comigo até o final, que na quarta-feira eu vou ter uma surpresa para vocês. Então a gente vai trabalhar autoconhecimento, autocontrole, a autocura e o autodesenvolvimento e muito mais. O que é o autodesenvolvimento? Para quem que serve o autodesenvolvimento? Para qualquer pessoa que quer estar com a vida transformada daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E por que eu vou falar? Por que eu não vou estar aqui falando com vocês? Mude a sua vida em 21 dias. É possível você mudar em 21 dias. Porque é impossível você mudar em apenas 3 dias. É possível sim, em 21 dias, você ter uma transformação. Mas você colher os frutos... Desculpa, gente. Mas você colher os frutos... Isso demora em 3 meses, 6 meses. E um dos maiores desafios das pessoas da atualidade, inclusive a minha, é de entender todo esse processo. Que a gente tem muitas coisas que a gente demora para colher o fruto. Porque eu tô plantando hoje. Não tem como eu plantar hoje, amanhã nem choveu, eu nem trabalhei eu nem trabalhei no cuidado dessa planta, e eu vou querer colher esse fruto. Então, um dos maiores desafios da nossa nova era é o quê? É a paciência, é a gente esperar, a gente tentar se conectar com a gente mesmo. Por quê? A gente tem vários estímulos. A gente tem vários estímulos o tempo todo. Tem estímulo de internet, do celular, é TikTok, é Instagram, é isso, é aquilo. A gente tem vários estímulos. As pessoas dormem tarde, as pessoas dormem pouco, as pessoas descansam pouco, as pessoas se alimentam mal. E aí, o que acontece? Cada vez mais, a indústria farmacêutica cresce até no nosso nível de alimentação, que o nível de alimentação da nossa atualidade é ruim. Por quê? Porque é comida rápida, é fast food, tem os agrotóxicos nos alimentos. Só que se eu parar para pensar em tudo isso, eu vou enlouquecer. Porque tem vários agravantes. E o que eu preciso fazer, ao invés de ficar olhando para o externo, é eu olhar para o interno e ver o que eu posso fazer de melhor a cada dia. Gente, só para eu entender aqui, tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui embaixo para mim. Vamos ter essa troca? Tá fazendo sentido isso pra vocês ou eu tô muito doida? Por quê? Porque quando a gente fica sempre problematizando algo, a gente problematiza porque é isso, porque é aquilo, as crianças não nascem como antigamente, no meu tempo, e aí eu vou problematizando. Isso eu vou trazer pra mim um nível de vibração de murmuração. O que é murmuração no giz? O que a murmuração nos conecta? A uma frequência baixa. Toda vez que eu problematizo algo, eu fico nessa murmuração. Eu tenho um caso clínico muito interessante que eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas. Uma mulher de 40 e poucos anos, vamos chamar essa mulher de Ana. Ana tem 40 anos. Ana foi diagnosticada com um transtorno há 10, 15 anos atrás. Desde então, Ana faz acompanhamento terapêutico, acompanhamento psiquiátrico. Ana tem uma filha de 10 anos, onde ela joga muita problematização na filha dela.
Ana não consegue ter um nível de comprometimento com ela, sendo assim, ela não vai conseguir ter um nível de comprometimento com a filha dela. E nesses 10 anos, nesses 15 anos, Ana joga toda a responsabilidade da vida dela em cima do diagnóstico. Então, em todas as sessões, Ana sempre diz: ah, mas eu cheguei atrasada porque eu tenho TDAH. Ah, mas eu não consegui fazer tal questões porque eu sou ansiosa. Ah, eu não consegui... Ah, é por causa disso, é por causa disso. E até quando Ana vai ficar jogando a culpa no seu transtorno? E até quando Ana vai jogar toda a responsabilidade em cima do seu transtorno e se esconder em cima do seu transtorno? E quantas vezes a gente é uma Ana da vida, que a gente se esconde atrás do nosso medo? Em quantas vezes, em quantos momentos da nossa vida a gente não se compromete com a nossa mudança, com a nossa transformação, enfim, porque a gente se esconde atrás de alguma trava mental. Eu só falei esse exemplo de Ana, lembrando que é um nome fictício que eu criei. É um caso clínico que é de verdade, tá? Uma pessoa que já faz acompanhamento há 15 anos, que já tem um diagnóstico fechado há 15 anos, por enquanto que muitas pessoas fazem acompanhamento terapêutico que não tem diagnóstico fechado, não sabe o que é ansiedade, não sabe os níveis da sua ansiedade, não sabe o nível da sua doença. Tem muitas mães com filhos autistas que não tem diagnóstico fechado, não sabe o nível de autismo, não tem o básico do básico. Por quê? Porque é negada todas as informações. Imaginem que a indústria farmacêutica, não só a indústria farmacêutica que comanda o mundo, mas muitas outras coisas que estão envolvidas, não é interessante para elas que a gente tenha conhecimento. Não é interessante para elas que a gente consiga fazer um trabalho bem feito. E os profissionais da saúde, eles têm essa dificuldade de fazer um trabalho completo e um trabalho bem feito. Por isso que eu gosto de trabalhar com a reprogramação mental. Porque a reprogramação mental, ela vai trabalhar em vários níveis dentro de você, em níveis mais profundos. Então, a gente vai trabalhar a sua criança interior ferida, a gente vai trabalhar tudo que tá bloqueando e travando a sua vida, não só no nível emocional, mental, mas no nível vibracional também. E não é só para quem acredita em vibrações e energias, porque isso é uma questão de que não tem por que nem não acreditar. É física quântica. É só você abrir um livrinho lá de física quântica que você vai ver o poder que gera um pensamento, o poder que gera várias outras coisas. Então, assim, tudo isso é algo cientificamente comprovado. Só que a galera hoje em dia, elas não querem fazer acompanhamento, não é interessante fazer um acompanhamento, não é interessante fazer uma mentoria. Pra que eu vou fazer uma mentoria de reprogramação mental? Sendo que eu vou lá pro TikTok dançar e eu tô ganhando dinheiro com isso. E aí, eu atraso o meu nível mental, eu atraso o meu autoconhecimento, eu atraso o meu autocontrole. Lembram daquela Vanessa Lopes que entrou no Big Brother e que aí ela teve um problema emocional e que eu acredito que com certeza ela já estava mal aqui fora e aí ali dentro da casa só potencializou o que ela já tinha aqui dentro? Aqui fora, quer dizer, no mundo real. Por quê? Porque ela, desde muito novinha, cresceu com o celular na mão. É TikTok, é dança. Então, ela vive muito no mundo da internet. Ela não vive muito no real. As crianças de hoje vivem pouco no mundo real. Vivem mais no mundo da internet, no mundo virtual. Existem namoros que são namoros virtuais, que as pessoas não se conhecem pessoalmente. Até casamentos virtuais. E isso não é algo que a gente tem que problematizar, mas é algo que a gente tem que entender que existe e eu preciso me posicionar, que é algo que eu não quero, porque não é algo que agrega na minha vida. E o que eu quero da minha vida, afinal? O autoconhecimento, ele diz sobre quem você é e o que você quer. Para uma pessoa que não sabe o que quer, qualquer caminho basta. Então, uma pessoa que não tem objetivo, uma pessoa que não consegue fechar o olho, visualizar a vida dela daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é uma pessoa que vai viver no modo automático e tá tudo certo.
E eu não tô aqui para convencer a ninguém a fazer uma mentoria comigo ou a convencer a ninguém a comprar um curso meu, não. Eu tô aqui exatamente para transferir esse conhecimento que a gente precisa ter e que a gente precisa passar para nossa nova geração. A nossa nova geração, ela vai ter o privilégio de trabalhar as emoções e trabalhar o controle emocional desde pequeno. Ensinem os seus filhos a entender as emoções. Ensinem aos seus filhos que tá tudo bem errar. Não precisa dessa pressão toda que essa juventude tem que sair da escola, tem que passar no vestibular e tem que fazer a faculdade logo em seguida, porque tem que escolher. Não tem nada. Você tem que ter disciplina e saber o que você quer. Você tendo disciplina e você saber o que você quer, já é duas capacidades ali mentais que você pode ativar. Como que eu vou ativar isso? Fecha o seu olho, se conecta com o desejo do seu coração. Fecha os seus olhos, se conecta com a vida que você deseja. O seu trabalho de hoje, o seu relacionamento de hoje, a vida que você está vivendo hoje, traz para você sentimentos bons de que é isso. Se você sente vazio no domingo à noite, é porque provavelmente você não está vivendo uma vida de propósito. Se você sente vazio no domingo à noite, é porque provavelmente você não está alinhado com os sonhos do seu coração. E isso te assusta ou isso te conforta? Quando eu falo tudo isso, isso te conforta ou isso te assusta? Porque não adianta eu ficar assustada e eu não fazer nada para modificar. Eu posso ficar confortada, posso sentir uma sensação boa, uma sensação de paz, de segurança, de conforto, e ainda assim não sentir o incômodo para querer mudar. Então, se você está se sentindo incomodado, que bom. Que bom que você está se sentindo incomodado. Isso significa que você quer mudar, que tem alguma coisa ali na sua vida que precisa ser modificada, que precisa ser mudada. Então, vamos falar um pouco sobre programação mental? O que é essa tal programação mental? Que eu posso mudar, que eu posso desprogramar dentro de mim. São as crenças, instaladas, que eu falei. E todas essas crenças estão relacionadas à minha criação, à minha cultura, o jeito que os meus pais me ensinaram, o jeito que os meus pais me criaram, seja lá os meus tutores legais, quem te criou, seus avós, enfim. Está relacionado às crenças dele, então somos reflexo da nossa ancestralidade. Então reconhecer o quanto a nossa ancestralidade trabalhou e lutou para a gente estar aqui hoje, vivendo a vida que a gente vive hoje, é muito interessante também fazer, reconhecer a sua ancestralidade, reconhecer que para você estar aí onde você está hoje, a sua mãe, a sua avó, a mãe da sua mãe tiveram que passar por situações que a gente jamais, talvez, aceitaria. E ser grato por isso. Trabalhar na gratidão de tudo isso. E não olhar para trás com o sentimento de, nossa, os meus pais foram péssimos para mim, a minha mãe não me ensinou, toda vez que eu tinha ansiedade, a minha mãe falava que era frescura e tudo mais. Isso eu tô falando de mim, tá? A minha mãe, ela não sabia lidar muito com essas questões de ansiedade. Por quê? E aí eu pensava assim, caraca, minha mãe me odeia. Foi a informação que ela teve acesso. Então, seus pais passaram pra vocês a informação que eles tiveram acesso. E aí que eu entendi, eu falei assim, nossa, ela passa pra mim a informação que os pais dela passaram pra ela. Ela passa pra mim a informação que ela teve acesso. Então, naquele momento, ela deu o melhor dela. Naquele momento, era o que ela podia fazer. Então, reconhecer tudo isso dos nossos pais também é muito legal. E no nosso curso do treinamento de inteligência emocional, o curso completo, eu vou falar sobre essa questão de família, eu vou falar sobre essa questão de ancestralidade. E a gente vai também trabalhar nessa questão de cura da criança interior. Porque muitas pessoas têm a criança interior sofrida. A criança interior tá ali sempre atrapalhando, chorando. E aí você sempre age como uma pessoa que não é adulta. Isso significa que sua criança interior, ela tá ferida. Então, provavelmente, a gente precisa fazer exercícios de curar a sua criança interior, trabalhando na constelação familiar.
trabalhando em todas essas estratégias e técnicas que a constelação familiar vai trazer pra gente, muitas ferramentas. Então, olha o quanto é rico, olha o quanto o nosso mental ele é rico, olha o quanto o nosso mental nos traz ferramentas pra gente vencer qualquer bloqueio que a gente quiser. A gente tem as ferramentas, só que a gente não acessa ela, a gente não foi ensinada a ter acesso. E aí existe o programa Sabotadores. E eu acredito que um dos maiores programas sabotadores que eu já tive, que eu ainda tenho e que todo mundo tem é a procrastinação. É um dos maiores programas sabotadores que qualquer ser humano tem, é a procrastinação. É esse programa que atrapalha você a realizar os seus objetivos. É esse programa que atrapalha você a concretizar tudo que você tem sonhado dentro de você. Tudo que você tem almejado, não só colocado no papel, como nos seus pensamentos, nos seus maiores sonhos, é a procrastinação. E toda vez que você opera ali na procrastinação, você vai operar não só na preguiça, porque a procrastinação ela é muito pior do que a preguiça. A preguiça passa. Um diazinho de preguiça que eu vou dormir mais tarde. A procrastinação não, ela fica instalada ali em você e ela é ativada pelo menos uma vez por dia. Então, pelo menos uma vez por dia eu vou deixar de fazer uma coisa, eu vou deixar de ter a minha rotina. E eu vibrei na procrastinação durante muito tempo. E a reprogramação mental, junto à radiestesia terapêutica, ela me ajudou muito a procrastinar menos, a ter mais clareza mental do que eu quero, a ter mais posicionamento e por aí vai. E existem várias prisões emocionais que acabam anulando e te bloqueando. Esse programa sabotador da procrastinação, a escassez, a insegurança, o medo de não dar certo na vida, o medo de quando você vai numa entrevista de não ser contratada. Tudo isso são prisões emocionais e que você mesmo se aprisiona. Porque é a gente que se aprisiona, não é ninguém que atrapalha a gente, não é o relacionamento que atrapalha a gente, não é o trabalho que atrapalha a gente. É a gente mesmo que nos torna... A gente se faz refém de nós mesmos. É como se a gente estivesse numa prisão. Nossa, quase que caiu aqui. E essa prisão é uma prisão mental que eu criei. Há quantos anos você está dentro dessa prisão emocional? Há quantos meses você está dentro dessa prisão emocional que você criou? E que você pode sair dela. Você pode destruir ela e você pode sair dela. A prisão emocional, ela é totalmente interna. Ela não tem a ver com o seu externo, ela tem a ver com o seu interno. Eu só consigo vencer essa prisão emocional, vencer esse bloqueio quando eu me conecto com o meu eu. Com o meu eu do passado, com o meu eu do presente, com o meu eu do futuro. Como que é essa mentalidade quando você olha para trás? Como que é essa mentalidade quando você olha para frente, pro futuro? E uma coisa muito importante a ser dita. Tudo acontece no aqui e no agora. Então não é no passado que as coisas acontecem, não é no futuro que você vai vencer algo. É importante você fechar os seus olhos e se conectar com o seu futuro. Até mesmo para você se planejar, para você visualizar, trabalhar nas técnicas da visualização. A gente tem a capacidade de criar, de co-criar a vida que a gente quer. Através dos pensamentos, das visualizações, dos sentimentos, da gratidão. Agradecer por uma empresa que eu ainda não tenho. Agradecer por um carro que eu ainda não tenho. Agradecer pela cura do meu interior que eu ainda não tenho. Já me senti como se eu tivesse sendo curada da depressão, da ansiedade. Eu não sei qual o seu bloqueio, não sei qual o seu transtorno. E tudo que nos traz incômodo é um transtorno. Seja lá uma doença ou seja lá um padrão comportamental de medo. Existem pessoas que têm medo de dirigir porque simplesmente estão bloqueadas e não se sentem capazes. Estão vibrando na incapacidade de não conseguir dirigir, de bater. Aí quando a pessoa pensa em dirigir, a única coisa que ela consegue pensar é: eu vou bater de carro, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. É isso que a pessoa pensa. Ela não consegue se conectar a um pensamento de sim, eu consigo, eu vou dar conta. E se eu não conseguir de primeira, eu vou tentar 2 vezes. Mas aí a pessoa vai se anulando. Consegue entender que a prisão emocional
É algo que a gente cria e é algo que anula também os nossos sonhos, anula também o que quem a gente quer ser. E aí a gente vai se deixando anular por um relacionamento, por um trabalho. Só que quem tá sendo responsável por toda anulação não é nem o meu chefe maldoso, sou eu mesmo. Não é nem aquele relacionamento que não tá me trazendo bons resultados. Sou eu mesmo que tá me anulando. E eu preciso ter escolhas mais inteligentes, escolhas mais conscientes. A clareza mental, ela vai te trazer escolhas mais inteligentes e escolhas mais conscientes. Se eu tenho 30 anos, eu preciso me posicionar como uma mulher de 30 anos. Eu não posso ficar me posicionando como uma menina de 15. O que uma menina de 15 faz? Uma menina de 15 é uma menina mimada, é uma menina, não é uma mulher. Então, os pensamentos e a maturidade é diferente. O meu nível de mentalidade, o meu nível de comportamento, ele tá tudo interligado. O seu comportamento, ele tá relacionado à sua mentalidade. E hoje eu postei uma coisa muito interessante. Uma mente forte não habita um corpo fraco. Se o meu corpo tá fraco, como que uma mente forte vai habitar nesse corpo? Sendo que o meu corpo tá totalmente fraco. Eu sou viciada em açúcar, eu não consigo consumir menos açúcar, eu sou viciada em refrigerante, eu sou viciada em fast food, eu tenho vários vícios, eu alimento todos esses vícios, cigarro, café, todo mundo tem um vício. Eu não sou tão viciada em café, eu tomo só de manhã, mas eu já tomei café o dia inteiro. E o que tem isso? O que isso tem a ver, Patrícia? Tem a ver que todo vício, ele esconde uma falta, um vazio. Então, uma pessoa que é viciada em droga, esconde um vazio e uma falta. Uma pessoa que é viciada em sexo, em pornografia, ela esconde um vazio e uma falta. E tudo isso só vai podar quem realmente eu sou de verdade. Vai podar o meu propósito, vai podar a minha missão. Todo mundo tem uma missão na vida. A gente não tá aqui apenas por estar. A gente não tá aqui apenas por existir. Não, eu acho que a vida é muito mais do que você sair para trabalhar e voltar para casa. A vida é muito mais do que isso. E a vida tem que ser muito mais do que isso. A gente precisa colorir um pouco a vida, porque a vida tá muito no preto e branco. Principalmente agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela traz muita praticidade, pagar conta, ter banco no seu celular, fazer muitas coisas. Mas ela também traz esse sentimento de preto e branco. E eu tenho certeza que não só eu sinto isso, mas como muitas pessoas sentem isso. Esse sentimento de que precisa mais, precisa ser mais. Então você precisa se propor a mais. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que se contentar. A gente tem que entender que a gente nasceu para crescer, a gente nasceu para evoluir. A vida ela é uma constante evolução. E existem vários exercícios de cura, de desbloqueio não só da nossa criança interior, mas dos nossos medos. A mentalização, a visualização, as palavras positivas. Quais palavras você tem verbalizado para você? Quais palavras têm saído da sua boca? Quais palavras têm saído da boca da pessoa que você está casada, da boca do seu pai, da sua mãe? Tudo isso importa. Tudo isso que a gente está ouvindo importa. Se eu fico ouvindo sertanejo o dia todo, eu vou cantar sertanejo o dia todo. Porque é o que eu tô ouvindo o dia todo. Então, se eu tô ouvindo do meu chefe que eu não sou boa o suficiente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não entrego trabalho no prazo, eu vou acreditar naquilo que está sendo ouvido. E o que você tem ouvido das pessoas que você trabalha, do seu chefe, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo ou da sua esposa? E o que você tem falado pra você? Porque uma coisa eu posso sair de casa, trabalhar e o meu chefe falar assim: olha, Patrícia, não gostei do seu trabalho, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu simplesmente entender que naquele momento eu dei o meu melhor, entreguei o meu melhor e tá tudo certo. Eu sei da minha verdade. E quando você não sabe da sua verdade, qualquer coisa que você ouvir, você vai captar como verdade. Percebem? O quanto é importante a gente saber da nossa verdade, o quanto é importante a gente saber quem somos e aonde queremos chegar. Quem você é hoje? E aonde você quer chegar?
Porque eu não consigo visualizar onde eu quero chegar, sendo que eu não sei quem eu sou hoje. Eu fiquei durante muito tempo da minha vida só ali vibrando naquele sentimento de escassez, de que eu não conseguia emprego, de que eu não conseguia isso, de que eu não conseguia aquilo. E quando eu entendi que todas as respostas que eu buscava estavam dentro de mim, tudo fez sentido. Então todas as respostas que você busca tá dentro de você. Não tá no seu trabalho, não tá lá, não, tá dentro de você. Então comece a se perguntar. Comece a se fazer perguntas e respostas, que ali você vai encontrar tudo que você precisa. Todas as ferramentas de autocura que você precisa para hoje estão dentro de você. Da sua falta, da sua escassez, do seu medo de não prosperar, da sua ansiedade. Por que você está vivendo no modo tão agitado igual você tem vivido nos últimos tempos? Por que você não consegue ter uma noite de descanso? Porque você pensa que você não vai dar conta. Você pensa no seu medo de não conseguir dar conta de tudo, de não conseguir pagar as contas, porque o medo de muito pai de família e de muitas mulheres é esse medo também. É importante a gente falar sobre isso. Não só a saúde mental atormenta as pessoas, mas o lado financeiro é algo que atormenta muito as pessoas. O medo de não conseguir pagar a conta, o medo de não conseguir fazer tudo o que quer. E aí, como que eu vou conseguir trabalhar nessas ativações mentais, sendo que minha mente está toda bagunçada? Eu só consigo trabalhar nas ativações mentais quando eu silencio a minha mente. O primeiro passo para você encontrar uma resposta é silenciar o seu coração, é silenciar a sua mente, é fazer a sua mente parar de gritar. A sua mente, ela tá gritando, ela tá pedindo socorro. O seu corpo físico, ele tá com alergia, dor no estômago, enxaqueca, isso, aquilo. Tudo isso é uma somatização do nosso mental e do nosso emocional que não tá alinhado. E não tá alinhado com o meu vibracional, com a minha frequência. A minha frequência tá baixa. Então, a minha frequência estando baixa, o meu corpo físico, ele vai sentir. Então, eu vou ter todos esses sintomas. Eu vou ter enxaqueca, eu vou ter vários outros sintomas, alergia na pele. Tem muitas pessoas que ficam muito estressadas, muito ansiosas, têm alergias na pele. O que é isso? É a somatização. O corpo está somatizando o seu emocional, mental, com o seu campo vibracional. E quem sente, quem pede socorro? O corpo. É o corpo que vai pedir socorro. É o corpo que vai sinalizar. Quando uma pessoa tem um burnout, que é aquele excesso de sobrecarga no trabalho, e a pessoa surta no trabalho, o que o corpo dela disse? O corpo dela diz pra ela assim: chega, não dá mais. E tem pessoas que tá com atestado em casa de 6 meses porque teve burnout e não consegue voltar pro trabalho ainda. Simplesmente não consegue. Travou ali, bloqueou ali e não consegue ir pra frente e pra trás. É como se a pessoa tivesse estagnada, travada. O que é isso? Bloqueio. A pessoa bloqueia. Então, consegue entender que todos esses transtornos por trás é um bloqueio? Todos os traumas por trás é um bloqueio? Você vai criando travas mentais e você diz que aquilo ali é sua verdade absoluta e nada vai mudar? E por enquanto que você continuar nessa síndrome de eu nasci assim, eu vou morrer assim, a sua evolução e a sua grande transformação não vai acontecer e ela não vai chegar até você não vai ter acesso. E você quer acessar um próximo nível? Você quer acessar as ativações mentais, acessar toda a reprogramação mental que você consegue acessar? Você quer de verdade acessar tudo isso? Então, não percam a nossa aula de amanhã. Vamos ter a aula 2 e na quarta-feira a gente vai ter a aula 3, onde eu vou estar dando continuidade sobre essa nossa aula. E na quarta-feira eu vou abrir inscrições para o treinamento completo, que vai ser um treinamento completo mesmo, onde o valor que você vai pagar é um valor extremamente... Você não conseguia pagar nenhuma terapia com aquele valor. Qualquer reprogramação mental hoje, qualquer terapia que você for fazer hoje, você não vai pagar menos que R$150. Aí imagina 10 sessões, imagina 15 sessões. Porque pra gente conseguir transformar de verdade, a gente precisa no mínimo umas 5 ou 6 sessões. Você não vai hoje... uma pessoa que... Imagina que
Todas as terapias que existem hoje funcionam como se fosse um tratamento contra um câncer. A pessoa que faz quimioterapia uma vez, ela tá curada? Não. Então, você fazendo uma terapia um dia, você não vai conseguir resolver todos os seus bloqueios. E o que a gente vai aprender no curso? Muitas coisas que a gente não aprende na terapia tradicional. Que a gente vai ter acesso ao curso a muitas coisas que a indústria farmacêutica não quer que a gente tenha acesso. Há muitas coisas que a Matrix não quer que a gente tenha acesso. A Matrix quer... Vocês sabem o que é a Matrix, né, gente? Vocês lembram do filme Matrix? Da pílulazinha, tudo mais. O mundo nada mais é do que uma Matrix. Onde existe um controle que eles querem controlar você ali, querem te deixar como robozinhos de fazer isso, fazer aquilo e mais nada. Ganhar um salário mínimo e mais nada. Trabalhar de segunda a sexta, ou fazer o turno, enfim. E isso eu não tô falando que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar sim, porque o trabalho, ele engrandece o homem. O que a gente ia fazer da vida se a gente não tivesse trabalho? Mas a Matrix, ela quer prender a gente em um nível muito mais profundo. De controle, de prisão, disso, daquilo. E o que o treinamento completo vai nos ensinar? A não só o que a gente já está aprendendo na aula de hoje, o que a gente vai aprender na aula de amanhã, na aula de quarta, mas vai nos ensinar a sair disso de um jeito sem problematizar, sem criticar, sem precisar me estressar. De um jeito onde eu vou conseguir elevar minha frequência e eu vou descobrir. Eu vou descobrir como eu faço isso e eu vou poder fazer a hora que eu quiser, quando eu quiser. Uma vez que você descobre o caminho, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais desaprende. Uma vez que você aprende a dirigir um carro, você nunca mais desaprende a dirigir esse carro. E a reprogramação mental é exatamente isso. Ela vai te ensinar a ativar os seus poderes mentais, não só uma vez por semana, como a terapia faz. Mas você vai aprender que você consegue fazer todas aquelas ativações cerebrais e elevar sua vibração e conseguir se preparar para um próximo nível. Conseguir se preparar e se fortalecer mentalmente. O que essa nova geração precisa? Fortalecimento emocional. Essa nova geração vive em função de muitas coisas e esquecem do mais importante, que é fortalecer o emocional. A geração atual, ela vibra num ego de um ser melhor que os outros, um ser mais forte que os outros, as mulheres, uma ser mais magra que a outra, uma ter mais preenchimento labial que a outra. Nada contra, tá? Sou super a favor que você, se você puder mudar algo em você e você tem condições para isso, sou super a favor. Porque a autoestima, ela é uma ativação cerebral que vai te trazer vitalidade. Uma mulher que não tem autoestima é uma mulher que não tem vitalidade. É uma mulher que se sente feia, é uma mulher que se sente para baixo. Então, automaticamente, a vitalidade, ela tá relacionada também com a nossa autoestima. Então, só pra gente terminar essa aula de hoje, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. E eu quero fazer com vocês agora essa ativação mental, para finalizar e fechar essa aula de inteligência emocional e reprogramação mental. Quero que vocês fechem os olhos de vocês, respirem fundo. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, puxando pelo nariz, soltando pela boca, mais uma vez, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, se conectando à verdadeira essência que existe dentro de cada um de vocês, se conectando ao desejo de cada um de vocês de mudança, de transformação, de evolução, se conectando às metas e todos os sonhos que ainda estão dentro do papel, se conectando à realização de cada um desses sonhos. Se entreguem a essa conexão. Se entreguem a essa realização.
E mentalmente eu quero que você verbalize dentro de você. Mentalmente verbalizando. Se vocês estiverem sozinhos em casa também, ou sozinho onde vocês estão, podem falar verbalmente, tá? Porque quando a gente fala verbalmente, o nosso cérebro ele capta também. Eu ativo o meu poder mental de decisões inteligentes e escolhas conscientes. Eu ativo no meu poder mental decisões inteligentes e escolhas conscientes. Eu ativo em mim o meu poder mental de transformação, transmutação. Não importa o meu DNA, não importa o meu diagnóstico, não importa a minha vida atual. Eu ativo agora o meu poder pessoal. Eu ativo agora o meu poder mental. Eu ativo a limpeza emocional e deixo ir tudo que me limita, tudo que me bloqueia. Eu deixo ir. E eu ativo o poder da evolução, o poder da transformação, ativando e desprogramando tudo que me traz escassez, desprogramando tudo que me limita e me bloqueia. Então agora você vai mentalizar o seu maior medo. Você vai mentalizar tudo que bloqueia a sua vida. Seja a sua escassez, seja o seu medo, ou até mesmo a sua ansiedade. E vai visualizar esse medo em uma bola bem grande, preta na sua frente. De olhos fechados, tá, gente? Mantendo o olho fechado, mantendo a conexão elevada com você mesmo. E você vai colocar esse medo dentro de você, que você sente, dentro dessa bola preta. E mentalmente você vai visualizar essa bola preta se diminuindo, se afastando de você, porque você tem o poder de minimizar essa problematização que você criou. Minimizando, minimizando, minimizando. Diminuindo essa bola preta. Diminuindo essa trava mental que existe dentro de você. Desbloqueando esse medo. Desativando esse programa. Desativando esse programa. Desativando essa crença. Essa crença não existe mais. Essa bola preta que existia dentro de você, ela não existe mais. Você minimizou ela. E agora você já não consegue enxergá-la. E o que você enxerga agora é uma tela branca. Como se fosse uma pintura, uma tela de pintura branca. Em que você vai desenhar a vida que você quer viver a partir de agora. Então você vai mentalmente visualizar você pegando o pincel e desenhar a sua vida. Se tornando o protagonista. Deixando ir tudo que já não faz mais sentido. Ativando, ativando e ativando. Ativando, ativando e ativando. Ativação feita com sucesso. Eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula do nosso treinamento de inteligência emocional. Gratidão a todos que conseguiram assistir até o final.